Deus e louvarmos o nome dele. Quem vos fala é seu amigo pastor Augusto Serra. Sirvo a Deus na igreja Unção Contínua do Jardim Paraíso, cidade de Jacareí, e hoje, a convite da pastora Cristiane e do pastor Patrick, nós estamos aqui para estarmos na direção e pregando a palavra de Deus neste culto, neste programa Vidas para Cristo. Já quero agradecer à pastora Cristiane, ao pastor Patrick, por esta oportunidade e por esta confiança. E você que está conosco aí, já compartilhe para os seus amigos, através mesmo das redes sociais, através aí do WhatsApp, compartilhe, convide alguém para estar assistindo com você. É um grande prazer estar aqui nesse momento, entrando no seu lar, para falarmos da palavra de Deus, pregarmos a palavra de Deus. Está comigo aqui nessa noite o nosso amigo e irmão Fred. Ele falou que hoje ele não vai dar o tostão da voz dele hoje, mas na próxima oportunidade ele vai estar deixando uma palavra para você. Então, queremos agradecer também o nosso irmão, o técnico aqui do áudio, o nosso irmão Herbert. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu ia falar Richard, mas é Herbert. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Você pode deixar também o seu comentário, deixar de onde você está nos assistindo, e aí nós vamos estar lendo aqui o seu nome também. E assim cremos que será uma noite agradável, uma noite em que estaremos na presença de Deus e certamente Deus estará te dando vitória. Vamos falar com Deus. Querido, maravilhoso e eterno Deus, te agradeço, Pai, por esta oportunidade e quero louvar o seu santo nome. Bom é o Senhor para conosco. Lembro-me das palavras do salmista no Salmo 103, bendiz minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Aqui estamos nós, ó Deus, para bendizermos o seu nome, exaltarmos o seu nome. Te agradeço, ó Deus, pela oportunidade de entrar em cada lar. Te agradeço pela oportunidade, meu Deus, de deixar uma palavra para este irmão, para esta irmã, estes que estão com o coração aflito, e eu creio que o Senhor vai falar com eles esta noite. Tenho certeza, meu Deus, que a tua boa mão se manifestará com poder. O braço estendido do Senhor alcançará esta família que precisa de um milagre, esta família que precisa de cura, de libertação, esta família, Senhor, que precisa de uma providência divina. Eu creio, Pai, que o Senhor assim derramará do teu grande mover e do teu grande poder. Eu oro também, já aproveitando, fala conosco pela palavra. E assim, ó Deus, derrame do seu poder, derrame assim da sua bênção, e que assim, ó Deus, o Senhor manifeste. Louvo o teu nome e te glorifico. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, creia que a partir do momento em que você começou a ver esta programação, saiba que Deus, Ele conhece você e o seu coração. Deus sabe exatamente o que você está precisando, o que você está necessitando. E eu tenho certeza que o nosso Deus, conforme Filipenses 4,19 diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá todas as nossas necessidades. O Senhor, Ele suprirá todas as necessidades do filho, da filha dele. A palavra de Deus diz no Salmo 37:25, fui moço e agora sou velho, contudo nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então o nosso Deus é o Deus de provisão. O nosso Deus é o Deus que cuida daquele que busca, daquele que clama, daquele que entra na presença dele. E pode ter certeza que nesta noite o Deus Todo-Poderoso está contemplando a sua vida, sua casa e sua família. Eu quero deixar aqui, antes de ler a palavra de Deus, o endereço ali da nossa congregação no Jardim Paraíso. Nós estamos servindo a Deus na rua João de Brito,
em frente ao número 420, no Jardim Paraíso, cidade de Jacareí. Se você quiser ali nos conhecer, é uma grande alegria estar recebendo você. Temos cultos ali terças-feiras às 19h30, quinta-feira às 19h30, e lembrando, amanhã, quinta-feira, estamos numa grande campanha: sob a tua palavra lançarei as redes. Como Pedro teve uma noite de fracasso sem pegar peixe algum, Jesus diz para ele no versículo 5 do capítulo 5 de Lucas: Pedro, vamos ao mar mais fundo e lance as redes. Pedro diz: Senhor, trabalhando a noite inteira não apanhamos nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Talvez o fracasso e a derrota tenham tomado conta da sua vida, mas Jesus Cristo convida você a confiar na palavra dele e tentar mais uma vez. Pode ter certeza que se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer, você verá a bondade e a misericórdia de Deus. Então temos cultos ali terças e quintas às 19h30, sexta-feira 3 da tarde temos a tarde da bênção, e sábado grande culto de libertação e cura divina, e domingo a grande reunião da família de Deus às 9 da manhã e às 19 horas. Você é nosso convidado, nossa convidada, e pode ter certeza que Deus tem uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra de milagre para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. Como eu já disse, eu agradeço a oportunidade, porque esse programa está na direção e na apresentação da pastora Cristiane, e hoje, devido a alguns compromissos particulares, ela não pôde estar aqui, mas o nosso Deus tem manifestado, tem derramado sobre nós da graça e da bênção dele, e eu tenho certeza, minha irmã, meu irmão, que o Senhor, ele tem bênção, tem vitória, ele tem milagre para você e para sua família. Acredite que quando você sai da sua casa, quando você chega até a presença de Deus, o Deus de Israel, ele age, ele opera, o Deus de Israel manifesta com poder. Vamos ler a palavra de Deus? Quero convidar você que já está comigo aqui a abrir a Bíblia no capítulo de número 93 do livro dos Salmos. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no número 93 do livro dos Salmos. Amém? Tenha certeza que Deus está contemplando você, Deus está contemplando a sua casa, sua vida, sua família. O Salmo 93, estou tentando conectar aqui, irmãos, para a gente ler os comentários dos irmãos. Só um minutinho. O Salmo 93. Salmo 93, versículo de número 1. Salmo 93, 1 diz assim: O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, armou-se de poder, o mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a voz, as águas levantaram seu bramido. Mais poderoso do que os estrondos das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da sua casa. A palavra de Deus, meu querido e minha querida, você que está comigo aí ligadinho, pedir mais uma vez para você, compartilhe esse programa, mande lá para o seu amigo, para a sua amiga, para os irmãos da sua igreja,
e nos ajude divulgando esta programação. A palavra de Deus, ela diz para nós nestes salmos. Eu quero meditar em alguns trechinhos dele com você, para nós vermos a grandeza e a manifestação do nosso Deus. O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor. Armou-se de poder, o mundo está firme e não se abalará. O Senhor, ele vestiu-se de poder. O Senhor está revestido. O Senhor, ele reina absoluto. Este texto, irmãos, ele me conforta muito quando eu leio: o Senhor reina. Ele reina. Ele é o Senhor. É Ele quem governa todas as coisas. É Ele quem governa tudo. Algumas vezes nós nos preocupamos pensando: o que vai acontecer? Como será? Mas aí quando eu leio o texto do Salmo 93, o versículo 1, o Senhor reina, eu começo a entender e a perceber que é Ele quem tem o governo nas mãos. O governo não está nas minhas mãos, mas o governo está nas mãos dele. O mundo está firme e não se abalará. Apesar das instabilidades humanas e dos nossos desafios, Deus mantém o controle de todas as coisas, querido e querida. Deus mantém o controle de tudo. Deus controla toda a criação. Ele controla a tua vida. Então, por que? Nós vínhamos pelo caminho conversando, o irmão Fred, e nós dizíamos: por que andarmos tão ansiosos, tão preocupados, sabendo que o Senhor reina em nossa vida, que o Senhor reina em toda a criação? O versículo 2 diz: o teu trono está firme. O teu trono está firme. Você já parou para pensar, quando a Bíblia fala de trono, a Bíblia está falando de soberania, a Bíblia está falando de governo, a Bíblia está falando de alguém que está controlando todas as coisas. Os tronos dos homens podem ser destituídos. Os homens, eles saem do seu trono. Esse ano é ano de eleição. O Senhor, ele constitui quem ele quer nos tronos terrenos. Mas quando eu leio Isaías capítulo 6, versículo 1, que diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Olha, o profeta diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono. O trono da terra estava vazio, porque o rei havia morrido. Não tinha ainda talvez alguém no trono do rei da terra, mas no trono do céu o Senhor estava lá assentado. Talvez hoje você está olhando para você mesmo e dizendo: meu Deus, o que aconteceu com a minha vida? Eu perdi o controle da minha família, eu perdi o controle da minha saúde,
eu perdi o controle das minhas finanças, eu perdi o controle da minha empresa, eu perdi o controle de tudo, mas eu venho lhe afirmar no nome de Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus, Ele tem o controle nas mãos. O Senhor está controlando tudo, e se hoje você se render a Ele, pode ter certeza, Ele vai tomar conta de ti. Deus não perde o controle. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, está registrado assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos projetos que Deus tem para a sua vida podem ser frustrados. Com Deus não. Deus, Ele vai realizar o que promete. Deus, Ele vai agir e vai manifestar com poder, porque Deus não perde o controle. Os homens perdem o controle, o ser humano perde o controle, mas chega um determinado momento em que Deus, Ele vai entrar em cena e vai mudar essa história. E eu quero ser um profeta e dizer que essa é a noite de Deus agir sobre a sua vida. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. Isaías 43:13: antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Antes que houvesse dia, Ele já era, desde a antiguidade Ele já existia. Deus está fora do espaço e tempo, meu irmão. Deus está fora, Ele está lá governando todas as coisas, e mesmo fora do espaço e tempo, Ele está governando com o seu poder, com a sua glória, com a sua mão forte. Ele está controlando e governando. O Senhor reina sobre a sua vida, soberano e poderoso. O Senhor reina na sua saúde. Se você crer, Ele deixar, Ele vai reinar na sua empresa, e Ele vai mudar todas as coisas. Eu não sei como você está vivendo, mas eu sei que Deus está reinando, Ele está agindo, Ele está operando. Desde quando Ele disse haja luz, Ele está manifestando em ação nesta terra, e Ele opera. Eu deixei aqui o aviso da nossa campanha: sob tua palavra lançarei as redes. Olha como Ele reina soberano. O Pedro trabalhou a noite toda, não apanhou peixe algum. O Pedro, irmãos, ele era pescador. O Pedro não era um homem que estava tentando pescar, não. O Pedro não é um homem que saiu se divertir, não. O Pedro era um homem que saiu pescar a noite toda. Ele foi pescar, ele foi trabalhar. Ele não estava apenas se divertindo, ele estava trabalhando. Não pegou peixe algum, mas aquele que reina entrou no barco dele, e depois de pregar uma mensagem, aquele que reina disse: vamos para o mar mais alto. E Deus mostra para o Pedro, mostra para você e para mim, através da pessoa de Jesus Cristo, que Ele realmente reina. Quando Ele diz para o Pedro: lance as redes, e quando Pedro faz, Ele tem tanto o governo em todas as coisas, que os peixes procuraram a rede do Pedro. Lembra de Deuteronômio 28?
se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e obedeceres todos os seus mandamentos, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Não é você que vai ficar correndo atrás de bênção, aquele que reina vai fazer a bênção chegar até você. Você não tem que ficar ansioso, preocupado, e corre para lá, e corre para cá, e faz isso, e faz aquilo. Não, você tem que descansar, porque o Senhor reina. O trono dele está firme, o trono dele não se abala. O reino dos homens vivem em crise, é crise financeira. Recentemente tivemos a pandemia, crise na saúde, crise na agricultura, crise no clima, crise política, mas o trono de Deus não tem crise. E nossa vida, quando oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Ele mostra para nós que ele governa soberano e poderoso. O texto dos Salmos continua dizendo: as águas se levantam contra nós, as águas levantaram a voz, as águas levantaram o seu bramido, mais poderoso do que os estrondos das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. É o Senhor nas alturas, mais poderoso do que qualquer crise humana. O Senhor é mais poderoso do que as águas impetuosas. Ele é mais poderoso do que os bramidos das águas que se levantam contra nós. Quando a Bíblia diz as águas se levantaram, as águas levantaram a voz, as águas levantaram o seu bramido, a Bíblia está falando de tribulação, está falando de luta. Mas o Senhor é mais poderoso do que os estrondos das águas impetuosas. O Senhor é mais poderoso do que as ondas do mar. E o Senhor nas alturas. Lembra de Isaías 43, versículo 1 e 2? O Senhor está contigo. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão, os rios não te submergirão, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor que estou contigo. Ele está com você nos rios, Ele está com você nas águas, Ele está com você no fogo. Ele não abandona os seus, Ele não te deixa. Ele é mais poderoso do que as águas impetuosas. Ele é mais poderoso do que toda e qualquer tempestade. Ele é mais poderoso. Eu estava meditando e lendo esse texto, eu me lembrei de Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27, quando Jesus olha para os seus discípulos e diz: passemos para outra margem. E quando eles vão atravessando, a palavra de Deus diz que uma tempestade se levanta, e Jesus está dormindo na polpa do barco. Mas quando os discípulos, irmãos, e a tempestade era tão grande porque os discípulos, pescadores, acordaram Jesus dizendo: Senhor, nós vamos morrer. A Bíblia diz que Jesus se levanta, versículo 26, ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levanta, repreende o vento e o mar, e faz-se grande bonança. O Senhor, Ele domina aquela tempestade. Ele manda o vento se aquietar, irmão Fred. Ele manda o mar se acalmar, e a bonança vem, porque Ele governa as tempestades. Quando você lê livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente.
Aí o restante do versículo diz assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são os pós dos seus pés. Ele tem o seu caminho na tormenta e a tempestade e as nuvens. Ele faz o seu caminho na tormenta. Lembra? Eu li aqui, eu vou ler aqui para você, deixa eu encontrar. Evangelho de Marcos, o capítulo de número 6 e o versículo 47, vai estar escrito assim. Marcos 6,47. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus achava-se sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Lembra? Na tormenta, o Senhor tem o seu caminho na tormenta. Naum capítulo 1, verso de número 3. E aí quando a gente lê aqui Marcos 6, o versículo 47, vai dizer assim: ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, Jesus achava-se sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar que estava com vento. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. No versículo 50, no meio daquela tempestade, todos tinham visto e ficaram com medo. Imediatamente Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Coragem. O nosso salmo, irmãos, que nós estamos aqui lendo ele, diz que o Senhor é mais poderoso do que os estrondos das águas impetuosas e mais poderoso do que as ondas do mar. Naquela tempestade de Marcos capítulo 6, ele olha para os discípulos e diz: coragem, não tenham medo, porque a tempestade que eles estavam enfrentando no coração era maior do que a tempestade que eles estavam enfrentando do lado de fora. Lembra, Provérbios capítulo 3, verso 5 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu pensamento, no seu entendimento. Algumas vezes as dificuldades que enfrentamos, elas são tão grandes, mas a perturbação no nosso coração é ainda maior. Porque quando nós entregamos tudo a Deus através da oração e da súplica, Filipenses 4:6, a ansiedade ela vai embora. 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de você. Minha irmã, meu irmão, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você está enfrentando as tribulações, mas saiba que o Senhor reina, saiba que o trono dele é inabalável, ele está lá governando. Saiba que o Senhor está, ele é mais poderoso do que as águas impetuosas, ele é mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor. Confia no Senhor de todo o seu coração, não duvide da promessa dele, não duvide do que ele possa fazer. É certo que vivemos em tempos tenebrosos, é certo que vivemos em tempos em que as lutas se agigantam e algumas vezes nós perdemos o controle, mas nesta hora
É hora de confiarmos em Deus. É hora de entregarmos tudo ao cuidado dele e apenas louvarmos. Salmo 56, 3. Deixa eu confirmar. Salmo 56, 3, perdão. Salmo 56, 3. O salmista escreve: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio, não temerei. Quem poderá fazer-me o simples mortal? Que poderá fazer-me o simples mortal? Quando eu estiver com medo, em Deus confiarei. Quando eu estiver com medo, eu confiarei em Deus. Você já ficou com medo do mar? Me lembro um dia que eu fui pescar com o meu tio. Nós fomos de barco, irmãos. Nós nem fomos em alto mar, ficamos na beira, mas uma chuva e o mar muito agitado, nem conseguimos pescar. Eu fiquei imaginando os discípulos lá no mar da Galileia, enfrentando aquela tempestade, aquela tormenta, mas Jesus estava lá. Jesus está contigo. Jesus promete estar com você. No Evangelho de Mateus, a palavra de Deus diz que o Senhor está conosco. O Senhor não nos deixa. O Senhor não nos abandona. O Senhor, Ele está sempre conosco. Ele está sempre reinando. Você entregou a vida a Jesus? Você entregou a sua vida a Jesus? Se você entregou a vida a Jesus, confia que Ele está governando. Pastor, mas o meu problema é o desemprego. Hoje é noite de confiarmos no Senhor e orarmos para que esta porta se abra. Pastor, o meu medo é o diagnóstico que o médico vai me dizer. Eu estou aqui com o exame e eu vou levar ao médico e eu já li no Google. Pelo amor de Jesus, irmão. Eu estou com medo. No dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Confia no Senhor. Confia. Entregue tudo a Ele e creia, pois o versículo 5 do nosso salmo diz: os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. O teu mandamento permanece firmes e fiéis. Deus é fiel na promessa. Eu vou ler aqui um versículo que todos conhecem. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ele é fiel na promessa dele. Ele é fiel. Então, se você crê, Ele vai cumprir a promessa na sua vida. Lembra esse? Eu gostei desse. Lucas 1,37. A Bíblia Almeida, revisada e atualizada de 1993. Lucas 1,37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus te prometeu? Deus disse que iria fazer? Você leu nas Escrituras
que o Senhor vai agir? Você leu nas Escrituras que o Senhor vai manifestar com o poder dele? Então, se você leu, pode ter certeza que vai acontecer. Se você leu, pode ter certeza que Deus vai fazer. Pode ter certeza que Deus vai agir. Pode ter certeza que Deus vai se revelar a você. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 19. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês, por mim, também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve o sim. 2 Coríntios 1:20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Deus o sim, por isso por meio dele o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Nós temos nele, pois quantas forem as promessas feitas por ele, Deus, tantos tem em Cristo o sim, por isso por meio dele o amém. Se Deus promete, os testemunhos dele, os mandamentos dele permanecem fiéis. Ainda que o homem seja infiel, Deus continua sendo fiel, pois não pode negar a si mesmo. Algumas vezes, muitas vozes fazem com que nós não obedeçamos à voz de Deus. Eu me lembro de uma situação em que Moisés no deserto com o povo, e o povo pede água a beber, e Deus fala para o Moisés assim: Moisés, fale com a rocha. Isso está lá em Números, fale. Mas a Bíblia diz que Moisés bate por 2 vezes na rocha. Algumas vezes ouvir tantas vozes faz com que nós não obedeçamos a Deus exatamente do jeito que Ele quer que obedeçamos. Era só para falar, não era para bater, não era para tocar, era para falar. Lembra de Ezequiel 37? Ezequiel, profetize e diz aos ossos secos: ouça a palavra do Senhor. Não é a minha palavra, não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Comece a declarar a palavra de Deus dentro do seu lar. Comece a declarar a palavra de Deus no meio da tua família. Comece a declarar a palavra de Deus na sua vida financeira, na sua saúde. E pode ter certeza que o Senhor vai lhe abençoar. O Senhor, Ele reina. O Senhor vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor. Ele armou-se de poder. O mundo está firme, pastor, o mundo está todo atribulado, mas Deus não perdeu o controle. O homem pensa que Deus perdeu o controle. Não, tudo está seguindo a agenda de Deus. Irmãos, eu deito e durmo tranquilo, porque eu li a última página da Bíblia, e a última página da Bíblia diz que Jesus vence. Jesus, Ele sempre vence. Salmo 3, verso 5: eu deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Salmos 4, 8: eu deito, logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Eu sei que Ele está reinando, eu sei que Ele está governando. Qual é a sua preocupação, meu querido? Qual é a sua preocupação, minha querida? Olha o que diz o Salmo de número, aqui, 128. Opa,
Aqui o 127. Aqui o 127, 1 e 2. Se não for o Senhor construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Olha o 2. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. A Bíblia não está dizendo que você não possa trabalhar à noite ou até tarde, mas está dizendo que se você empenha toda a sua força nisso, o Senhor, Ele concede o sono para aquele que Ele ama. Então vá deitar e dormir, deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, deixa Deus manifestar com o poder, com a graça, com a misericórdia dEle. Isaías 64:4, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, nem olho viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O Senhor, Ele reina, o Senhor reina absoluto, o trono dele está firme, Ele está trabalhando para aquele que descansa nele. E o seu coração aí tão agitado, minha irmã, o seu coração tão agitado, meu irmão, o seu coração aí tão preocupado, como será amanhã? O que eu vou fazer no dia de amanhã? Para onde eu vou correr amanhã? Qual será a minha posição a tomar amanhã? Como posso fazer? O que você precisa fazer é confiar no Senhor. O que você precisa fazer é crer no Senhor. O que você precisa fazer é entregar tudo ao Senhor e confiar nele. É isso que nós precisamos fazer, irmão. Confiar nas promessas de Deus, confiar na bondade de Deus, confiar, entregar tudo a Ele e dizer: Senhor, toma conta da minha vida, toma conta da minha casa, reine sobre a minha casa, reine sobre o meu lar, domine a minha casa e a minha família. E o Senhor, meu irmão, te entregará a vitória, te entregará o milagre e cuidará de você. O segredo é descansar. Sabe, quando Jesus morreu na cruz, sepultaram o Senhor, as mulheres foram, olharam aonde haviam sepultado e voltaram, prepararam as especiarias, e no sábado elas descansaram. E no domingo, nas primeiras horas do dia, elas foram no sepulcro. Chegando lá, um anjo anunciou: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Então, entre a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição, existe o sábado de descanso, um dia de tribulação e um dia de vitória. No meio existe um dia de descanso no Senhor. Descanse em Deus, Ele está reinando absoluto, Ele está reinando com poder sobre a sua vida. As coisas não estão acontecendo porque você está agitado, agitada, pensando: sou eu que estou reinando, sou eu que estou governando, sou eu que tenho que fazer. Não, você tem que entregar aos cuidados de Deus e Deus vai trabalhar. Você olha para o seu filho e diz: já falei mais de 1000 vezes. Fale para Deus a partir de agora: Senhor, o meu filho está na sua mão. Você já lutou lá no teu trabalho e não sabe mais o que fazer. Descansa em Deus.
Muita gente, irmãos, querendo desistir até da própria vida. Não sei mais o que fazer, não sei mais para onde ir, não sei mais para onde correr. Corra para os pés de Jesus essa noite e tenha certeza que Jesus cuidará de você. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, Deus abençoe a sua família. Nós vamos orar com você e eu tenho certeza que você entendeu. Eu não consegui aqui conectar aqui no programa, mas eu sei que você entendeu. Você pode deixar aí o seu comentário no YouTube, no Facebook. E você que está me assistindo, se quiser falar comigo, pode anotar aí o número do meu telefone, 0 operadora 12 988 24 8396, Pastor Augusto Serra, 0 operadora 12 988 24 8396. Esse também é o meu WhatsApp. Você pode conversar com a gente. Nós vamos orar por você e abençoar a sua vida. Tenha certeza, o Senhor te conhece. Ele conhece as suas lutas. Ele conhece a sua história. Ele conhece a sua situação. Vamos falar com Ele. Daqui a pouco eu vou deixar mais uma vez o número do telefone e deixar o endereço ali da nossa congregação. Querido Senhor e eterno Deus, eu oro, meu Pai, por cada vida que nos acompanhou nesta palavra, e eu tenho certeza que o Senhor conhece as circunstâncias e dificuldades, mas eu quero declarar a todos eles que o Senhor está reinando absoluto. Abra a porta do trabalho, Senhor. Estende as mãos na saúde, trazendo cura. Esta pessoa que nos assistiu agora, Pai, está a ponto de desistir da própria vida. Tenha misericórdia. Senhor, algumas pessoas estão angustiadas. Estende as mãos, trazendo libertação e cura. Algumas não estão enfermas no corpo, mas estão enfermas na alma, no espírito. Um relacionamento que não deu certo. Um filho, Pai, que desencaminhou. Estende as mãos agora, libertando e salvando. Abra as portas e dê a sua bênção. Amém. Que Deus abençoe você. Que o Senhor derrame dos milagres sobre você. Eu sirvo a Deus como pastor ali na igreja Unção Contínua, no Jardim Paraíso, cidade de Jacareí, Rua João de Brito, altura do número 420, antiga Rua 19, cidade de Jacareí. É um prazer recebê-los ali. E você me encontra também, irmãos, pelo WhatsApp, 0 operadora 12 988 24 8396, ou nos encontra nas redes sociais, no Instagram, Augusto Serra Oficial. Temos também a fanpage da nossa igreja, Igreja Unção Contínua, no Facebook, e Augusto Serra também no Facebook. Estamos ali para servir você, servir a obra de Deus e o reino de Deus. Que Deus abençoe. Quero deixar um abraço aqui para minha esposa, pastora Luzia Serra, para minha mãe, Benedita Serra também, e os meus filhos Lucas e Vitor. O Fred está mandando deixar um abraço aqui para a esposa dele, a nossa irmã Ângela também. Ele só está com vergonha de falar, mas ele mandou um abraço para a irmã Ângela. Deus abençoe. E eu quero agradecer mais uma vez a pastora Cristiane, pastor Patrick. Muito obrigado pela confiança, pela oportunidade de estar aqui hoje na apresentação do programa Vidas para Cristo. Lembrando que este programa é uma idealização e direção e apresentação pastora Cristiane. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Esther com a Ruth também, em nome do Senhor Jesus. Vou fazer a oração encerrando a programação. Que Deus abençoe, lembrando que quarta-feira que vem a pastora Cristiane estará aqui de volta, e é sempre uma alegria estar com vocês. Quiser me encontrar, irmãos, 0 operadora 12 988 24
8396. Que o Senhor te abençoe, te guarde, levante sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti, levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Senhor, muito obrigado por esta noite. Que a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor esteja sobre cada casa, cada família, e que tenhamos um fim de semana fantástico e abençoado por ti. Senhor nosso Deus, eu te agradeço pela companhia do meu irmão Fred, que esteve aqui conosco. Que o Senhor abençoe também o nosso irmão Herbert e toda a família, abençoe a TV Shalom, todos aqueles que fazem programações aqui nesta emissora. Que o nome do Senhor seja glorificado, Pai, que o Senhor nos despeça em paz, que haja paz em cada casa, que haja paz em Jerusalém e Israel, que a graça e a paz de Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos, em nome de Jesus.